possa conduzir o meu falar, que eu seja fiel àquilo que está no teu coração, no encargo da tua palavra, Senhor. Oh, nos dê um coração de servo, prontos a ouvir, prontos a obedecer. Oh, Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando o estudo, A Hora da Mudança, do irmão Pedro Dong. E enquanto nós não começarmos a próxima série do Alimento Diário, pelas 4 próximas semanas, incluindo essa, nós vamos estar vendo a leitura desse livro. Irmãos, o intuito desse livro é nos levar à palavra. E através da palavra, nós ganharmos luz no nosso procedimento. Senhor Jesus, nós vamos começar lendo Isaías. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, Deus habita em outra dimensão. Ninguém aqui jamais viu a Deus face a face. A palavra fala que nós, com esse corpo mortal, se nós víssemos a Deus face a face, nós seríamos exterminados, fulminados. Então, ele é muito claro aqui nesse versículo. Ele habita a eternidade. Isso quer dizer que Deus não está limitado ao que nós conhecemos, que é o tempo, o espaço. Por exemplo, eu marquei com o irmão Alessandro, queria pegar ele no sábado, isso é tempo, às 6h10, em frente à casa da irmã dele. É espaço. Eu cheguei até um pouco adiantado. Mas com Deus não tem nem tempo, nem espaço. O único momento em que Deus se limitou ao tempo e espaço foi quando ele nasceu da Virgem Maria. E por aproximadamente 30 e poucos anos viveu aqui na Terra. Ali, nós podíamos tocar em Deus. Por que ele fez isso? Para cumprir a justiça de Deus. Porque um homem precisava morrer por mim e por você.
Mas quando o sangue de Deus, o sangue de Jesus caiu na eternidade, ele não precisa morrer apenas por um homem, mas o sangue dele está disponível a todos os homens. Então, assim, nós temos a obra do Filho. O Senhor Jesus, ele, como Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado para que eu não precisasse morrer eternamente. Porque o salário do pecado é a morte. E quando Adão pecou, aquela semente ruim, ele engoliu a semente. E essa semente passou a todos os homens. E essa natureza ruim hoje habita em nós. Espera aí. Eu não estou falando algo errado, não? Infelizmente, é a verdade. Essa natureza ruim habita em nós. A gente tem uma disposição muito grande para buscar as coisas que nós gostamos. Eu posso estar muito cansado, chego em casa, não quero logo dormir, mas se estiver passando um filme do meu interesse, opa! Era esse filme que eu queria assistir, né? Eu não vou falar nem no jogo disputa do Brasil, né? Ó, o Brasil vai disputar hoje, né? Irmãos, essa natureza ruim entrou em nós. Mas hoje nós temos disponível o Espírito de Deus. E nós precisamos ter o entendimento que hoje, quando eu invoco o Senhor Jesus, sim, o Senhor vem, mas de que forma Ele vem? É no Espírito. Quando o Senhor Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é Ele que é o caminho? É. Mas Ele falou, quem me ama guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Mas quem viremos? Não dá para separar. Ele é um. Senhor Jesus. E como que nós identificamos? É através do falar. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, durante 40 dias,
ele ficou aparecendo e desaparecendo entre os discípulos. Interessante que os discípulos, embora tenham sido avisados anteriormente que o Senhor ressuscitaria, eles não estavam acreditando, não. E ele apareceu para vários discípulos. Por exemplo, ele apareceu para os discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús. E eles estavam indo lá a caminho, né? E ele se juntou a dois desses discípulos. E eles vão conversando pelo caminho. E certamente eles usavam muitas roupas, eles não perceberam seus sinais da crucificação. Mas eles não reconheceram o Senhor Jesus pelo caminho. Até que eles chegaram em casa, falou, o Senhor Jesus fez menção de prosseguir. Ele falou, não, fica conosco. O Senhor aceitou. E aí, na hora em que o Senhor abençoou e partiu o pão, eles reconheceram o Senhor. E o Senhor desapareceu. E aí eles falaram, por acaso, não ardia no seu coração, na medida em que ele falava? Irmão, quando nós falamos a palavra pura, sem fermento, o Espírito que habita dentro de você testifica, é isso. É o falar de Deus, né? Que vai trazendo a verdade para dentro de nós. E essa verdade vem pela palavra. Senhor Jesus, e essa verdade de Deus, ela é transmitida para nós. E isso é chamado de graça. A graça é um favor imerecido. Nós não fizemos nada. Quem que fez? O Senhor Jesus. Então, basta nós crermos para tomarmos posse. É pela fé. É pela fé que nós tomamos posse. E aí, vamos dar um exemplo prático. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você já viu algum anjo? Mas, pela fé, nós tomamos posse dessa palavra. Então, eu não sei quantos anjos tem aqui nesse salão, mas que tem vários, tem. Então, é pela fé. Mas o que me garante? O que me garante é a palavra do Senhor. Essa palavra, ela
tem sido transmitido a nós através do falar profético. Quando o profeta fala essa palavra sem mistura nenhuma, como nós temos visto, o Espírito arde em nós e fala: é isso mesmo. É o Espírito que testifica em nosso espírito que nós estamos no caminho. Senhor Jesus, e não foi só os discípulos de Emaús que tiveram dificuldade para reconhecer Jesus. Porque certamente ele não estava igualzinho à maneira como que eles o viram a última vez. Imagina ele na cruz, todo ensanguentado, todo mutilado. E aí ele ressuscita. Um corpo glorificado. Ele podia entrar por uma parede de concreto, passar por ela. Isso está além da nossa compreensão humana. Por isso, durante 40 dias, ele foi treinando os discípulos, para que hoje nós convivêssemos com ele em espírito. Por isso, o texto que nós lemos em Isaías 15, eu vou reler. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Deus habita a eternidade. O qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa palavra abatidos também pode ser traduzido como depressivos, deprimidos. Às vezes nós estamos tristes, nós somos cercados por muitos problemas. Agora, a questão é, nós podemos ficar na dimensão dos problemas e podemos tomar posse pela fé da palavra. E aí nós mudamos de dimensão. Os problemas vão continuar, mas nós, quando tomamos posse dessa palavra, nós começamos a desfrutar da outra dimensão. Senhor Jesus. Vamos abrir também o Evangelho de João, capítulo 14. João 14, 16. Olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não
o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, o mundo rejeitou o Senhor Jesus. Mas aqui fala que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Agora vós, os discípulos, o conheceis. Mas os discípulos conheciam quem? Jesus. Porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é a diferença. Como Jesus, homem, ele poderia estar do lado dos discípulos, mas ele não poderia estar em vós, ou seja, em nós. É por isso que é um texto já bem conhecido nosso, mas vale a pena repetir. 1 Coríntios 15, 45. Primeira Coríntios 15, 45. Fala, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Senhor Jesus. Vamos abrir agora Romanos 1, 18. Fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, Deus é invisível, habita numa outra dimensão. Ele criou todas as coisas, e pelas coisas que nós vemos, as coisas criadas, testificam a grandeza e o poder do Criador. Um simples passarinho que a gente vê, a beleza das flores, testifica a grandeza do Criador que fez tudo nos mínimos detalhes. E os homens, em vez de reconhecer o poder de Deus, muitas vezes adoram quadrúpedes, né? Adoram imagens, aves,
adoram deuses que não são deuses. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus é o único que é verdade. Agora, o que é o oposto à verdade? É a mentira, a injustiça. Então, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós vamos inevitavelmente abrir uma porta para a mentira, para a injustiça. Então, eu preciso estar consciente que o nosso Deus é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Toda vez que nós nos afastamos dele, na realidade, nós estamos propensos. Já abriu a porta para a mentira entrar. E uma mentira chama outra mentira. Nós precisamos saber que o próprio Deus, Ele é a verdade. E chegar na hora, na situação, eu tenho que perguntar para Deus, e agora, Senhor? Quem que eu obedeço? E eu poder decidir assim, não. Eu vou falar a verdade. E toda vez que nós tomamos uma decisão na nossa vida, aquela decisão tem consequências. E se você mente para uma pessoa, você está plantando uma semente ruim, a pessoa vai perder a confiança em você. E é fácil perder a confiança, mas para reconquistar é mais difícil. Então, a origem da injustiça é nós nos afastarmos da palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu queria abrir na carta de Tiago, já no final do Novo Testamento. Tiago, esse Tiago era meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José. Tiago 1,18. Fala assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É a palavra que nos gera, a palavra da verdade. Então, essa palavra, ela tem uma capacidade reprodutora. Interessante. Quando nós falamos a palavra, ela não volta vazia. E ela tem uma capacidade que não está em nós. Por isso que nós temos que ser fiéis a falar a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que tem poder, não é? É uma palavra que tem poder. Senhor Jesus. E por último, eu gostaria que nós abríssemos, voltássemos um pouquinho atrás, na segunda carta de Paulo a Timóteo.
Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, a 25, fala assim: E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Irmãos, Timóteo era um fiel cooperador de Paulo. Essa aqui é a última carta que Paulo escreveu antes de ser martirizado, antes de ser morto, por causa do Evangelho. E ali ele orienta o seu jovem cooperador a como proceder. Repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O que é contender? Eu estou certo. Você está errado. Eu já vi crentes brigarem por conta de batismo, por conta de coisas por doutrinas. Nós precisamos ter a maturidade. Sim, você crê, irmão, dessa forma? Amém. Nós não vamos ficar... Eu creio, pela palavra, que nós precisamos batizar as pessoas quando elas creem, e não uma criancinha. Agora, eu tenho grandes amigos, que ainda vivem, aceitam o batismo infantil. Eu não vou ficar brigando com eles por conta disso. Para que contender? Toda vez que a gente entra em contenda, a gente perde a oportunidade de estar testificando aquilo que o Senhor tem feito através da palavra dele. Então, pode ser uma questão de batismo, pode ser uma questão de falar em línguas, pode ser uma questão de observar a dieta, pode ser uma questão de observar a guarda de dias ou não guarda de dias. Não importa. Nós precisamos ter um coração acolhedor, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Pode haver oposição, mas até para disciplinar tem que ser com mansidão. É para ganhar, não é para espancar ninguém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós chegamos na página 16, a partir de segunda-feira,
nós entraremos também no capítulo, terminaremos o capítulo 1, né? E espero que os irmãos tenham ganho alguma coisa. E vamos agora multiplicar em pequenos grupos para podermos compartilhar um pouco.